Como vimos anteriormente, o clima é influenciado pela incidência dos raios solares sobre a Terra, pela circulação das massas de ar, ventos e fatores geográficos como latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, vegetação, correntes marítimas, solo, relevo e pela ação humana. Esse conjunto de influências dá origem a diversos tipos de clima. No mundo, existem 10 tipos de climas que são os principais. São eles o clima equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio, frio de altas montanhas e polar. Clima equatorial abrange as regiões de baixa latitude, próximas ao Equador. É um tipo de clima quente e úmido, com pequena amplitude térmica anual. É o exemplo do clima predominante em parte da região amazônica, onde está incluído o estado do Amapá. Clima tropical. Ocorre principalmente entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Caracteriza-se por médias térmicas elevadas na maior parte dos meses do ano e por uma estação mais seca e uma mais chuvosa. O clima tropical é o clima predominante no Brasil, considerando que a maior parte do Brasil está na zona tropical. Clima subtropical. Abrange áreas aproximadamente entre 30 graus e 35 graus de latitude ao norte e ao sul. Desse modo, o verão é quente e o inverno é frio. As chuvas distribuem-se ao longo do ano. O clima subtropical é encontrado também no Brasil, considerando que parte do Brasil está na região subtropical abaixo do Trópico de Capricórnio. Clima desértico. Abrange áreas do globo terrestre localizadas aproximadamente entre 20 e 45 graus de latitude, tanto ao norte quanto ao sul. As chuvas são muito escassas. Quanto à temperatura, pode ser quente como no deserto do Saara, na África, ou frio como no deserto de Gobi, na China e na Mongólia. Clima semiárido. Geralmente ocorre nas bordas das áreas de clima desértico. O efeito continentalidade é acentuado e, em muitos casos, o relevo elevado dificulta a penetração das massas de ar úmidas. O índice pluviométrico é baixo, ou seja, o nível de chuvas é baixo, e a temperatura varia em função da latitude. O clima semiárido também é encontrado no Brasil em parte da região Nordeste, chamada de Sertão Nordestino. Clima mediterrâneo. Além de abranger áreas do entorno do mar Mediterrâneo, surge no oeste dos Estados Unidos e do Chile, no sul da África do Sul e da Austrália. Apresenta verões quentes e secos e invernos com temperaturas amenas e chuvas modestas. Clima temperado. Ocorre nas regiões da Terra localizadas aproximadamente entre os trópicos e os círculos polares de cada hemisfério. As médias térmicas anuais variam entre menos 4 graus Celsius e 18 graus Celsius. Clima frio. Clima das regiões situadas ao sul do Círculo Polar Ártico. O inverno é rigoroso. No verão, as médias térmicas ficam em torno de 15 graus Celsius a 20 graus Celsius. As regiões submetidas ao clima frio são pouco povoadas. Clima frio de alta montanha. Ocorre em montanhas de elevada altitude da Terra. As médias térmicas são baixas entre menos 2 graus Celsius e menos 10 graus Celsius, com frequente precipitação de neve e geleira nos picos montanhosos. Clima polar. Ocorre nas áreas polares. Os invernos são longos e as geleiras permanentes. Há muita precipitação de neve e a média de temperatura anual é inferior a 0 graus Celsius. Observe agora na página 158 e na página 159 os climas do mundo. Existem vários tipos de clima no mundo e cada um tem características diferentes. Alguns climas apresentam, em geral, temperatura e umidade elevadas, sendo consideradas quentes e úmidos. Outros representam temperatura e umidade baixas e são considerados frios e secos. Então, observe aí o mundo, né? A representação
dos climas no mundo e nós vamos observar um a um. Observe aqui o número 1, né? No seu livro aí, você vai observar, e eu estou mostrando para você, que é o clima frio no Canadá. E você vai lá no mapa e vai observar aqui, ó. Aqui você vai localizar Edmonton, no Canadá. Viram aí? Então, nesta localização aí, no Canadá, o clima é frio, ou seja, os períodos de verão são curtos e os invernos são rigorosos, com temperaturas baixas e intensa precipitação de neve. Aí você vê o gráfico das precipitações, está de azul, e a temperatura, que são os traçados, que está de laranja. Você vê aí 0 grau, eleva e aí vai para menos 20 graus, ok? Aí tá representando a temperatura, as precipitações, os graus e os meses do ano. Em janeiro, 0 grau, aí foi subindo, você observa. Deixa eu mostrar para você aqui onde eu estou falando. Aqui, ó. Viu? Observou? Ok, então vamos para o número 2, nos Estados Unidos. Olha aqui, ó, você vai observar. Você vai observar aqui, no número 2, a legenda. E vai localizar no mapa aqui, ó, os Estados Unidos, que apresenta temperaturas elevadas no verão e precipitações bem distribuídas ao longo do ano. No outono e no inverno, as temperaturas tendem a ser mais baixas. Aí você vai observar o gráfico nos meses do ano, como que é a precipitação e a temperatura. Vamos então para o número 3. Você vai localizar aqui, ó, número 3. Que vai ficar em Petrolina. Petrolina está, perdão, em Manaus. Manaus, que é aqui no nosso país, Brasil. E como é o clima do nosso país, tanto no número 3 quanto no número 4, aqui, ó. Aí você vai localizar aqui. Observe bem, você vai localizar aqui na América do Sul, no Brasil. Como é o clima? O clima é equatorial e clima também semiárido. O que é que significa? É caracterizado pela grande quantidade de chuvas durante o ano todo e também por apresentar temperaturas médias elevadas superiores a 20 graus ao longo do ano. E o clima semiárido caracteriza por longos períodos de seca e períodos com poucas chuvas, acompanhada de temperaturas médias elevadas. Que aí você vai ver como é em cada meses do ano. E vamos mais adiante. No número 5, nós temos na Índia o clima tropical. Observe aqui, na Índia, o clima tropical, e você vai localizar aqui no mapa, ok? Como que é o clima tropical? Tem como característica marcante o verão e o inverno bem definidos, ou seja, inverno seco e verão úmido e quente. Número 6, na China. Como é o clima? Clima de altas montanhas. Vamos localizar aqui no mapa o número 6. Olha aqui, ó. Você vai localizar aí no seu livro. Na China. É o clima de altas montanhas, que ocorre em áreas de elevada altitude, com verões curtos e invernos longos, apresentando temperaturas baixas praticamente o ano todo. E o número 7? O número 7 está na Mongólia. O clima é desértico. E onde está o número 7? Bem facinho, ó, aqui, ó. Você vai localizar aqui e aqui nós temos o número 7. Lê aí comigo. O clima desértico caracteriza por ser extremamente seco durante a maior parte do ano, sendo quente durante o dia e muito frio à noite. Existem climas desérticos com temperaturas médias elevadas e também desertos frios com temperatura abaixo de 0 grau em vários meses do ano, ok? Então, você vê aí, ó, o gráfico, como é que acontece em cada mês do ano, as precipitações e a temperatura. E o número 8 está na Rússia, é o clima polar. Olha aqui, ó, vou mostrar aqui para você.
clima polar na Rússia. E você vai localizar a Rússia aí no seu mapa. Olha aqui, ó. Viu? Muito bem. Como é esse clima? Clima polar. A maior parte do ano, as temperaturas são muito baixas, em geral abaixo de 0 graus, apresentando pouca umidade. Nessas regiões, as precipitações ocorrem principalmente em forma de neve. E na Alemanha, que é o número 9, é o clima temperado. Nós estamos aqui, ó, na Alemanha, clima temperado, e nós vamos localizar aqui no mapa, ok? Como é que acontece? Tem as 4 estações do ano bem definidas. Os verões são quentes e os invernos rigorosos, com temperaturas baixas e frequente precipitação de neve. E aí você observa o gráfico. Observou aí? São os climas no mundo.